Olá, chegamos para mais uma conversa a fundo aqui no canal Todo Papo. E hoje, olha, pegamos um livro que, nossa, não só marcou a época, mas definiu muita coisa sobre como a gente fala de opressão. Qual será, hein? 1984, de George Orwell, publicado lá atrás em 1949, mas que parece que foi escrito ontem, né? Verdade. Um clássico absoluto. E pesado. Pesadíssimo. É uma distopia que vai fundo, sabe? No totalitarismo, naquela vigilância onipresente e como a verdade vira massinha de modelar na mão do poder. Exato. E a pergunta que não cala. No mundo assim, com o grande irmão te olhando o tempo todo e só de pensar diferente você já tá condenado, o que sobra de humano na gente? Fica essa questão, né? Fica martelando. A gente vai para Londres, quer dizer, pista de pouso número 1, que é a parte da superpotência Oceânia, o ano supostamente 1984. Um futuro bem sombrio, imaginado logo depois da Segunda Guerra. E que futuro, hein? Pois é uma sociedade onde as teletelas estão em todo canto vigiando e transmitindo. A história, ela muda todo dia conforme o partido quer. Até a língua, a nova língua, é feita para impedir pensamento rebelde. Um controle total. E a gente acompanha o Winston Smith, um cara tentando, sabe, sozinho, remar contra essa correnteza toda. Fica comigo no canal Todo Papo até o final que você vai descobrir por que essa história não sai da nossa cabeça. Boa. E pra gente entrar mesmo no clima, vale a pena visualizar esse cenário que o Orwell pintou. Londres, em 1974. Não é a Londres que a gente imagina. É cinzenta, decadente. Tipo, bem pra baixo mesmo. Muito. Prédio caindo aos pedaços, aquele cheiro constante de repolho cozido no ar, e as coisas básicas tipo gin, cigarro, tudo da marca Vitória, mas de péssima qualidade. O gin parece ácido nítrico, o fumo do cigarro cai antes de acender. Nossa, de deprimente. E o clima emocional das pessoas? Imagino que seja tenso. Constante. É medo, repressão, uma desesperança palpável, sabe? E aquela sensação o tempo todo de estar sendo vigiado. Que não é só a sensação, né? Você falou das teletelas. Exato. Elas são a ferramenta principal. Estão em todo lugar, cuspindo propaganda do partido e te espionando. 24 horas por dia. E o detalhe crucial, não dá para desligar. Nunca. Meu Deus. E se alguém, sei lá, pensar algo errado? Aí que entra a temida polícia do pensamento. Uma agência secreta implacável, caçando o que eles chamam de crime-ideia. Crime de ideia. Que loucura. É o crime de pensar diferente. E as prisões? Rápidas, geralmente à noite, a pessoa simplesmente some, é vaporizada, como eles dizem. Como se nunca tivesse existido. Que medo. E quem manda nisso tudo? O partido. O partido INGSOC é a sigla em novilíngua. Ele tem uma hierarquia clara. O partido interno, que é a elite, o cérebro, quem realmente manda. E o partido externo, os burocratas, onde o Winston trabalha. E tem mais gente abaixo? Tem os proles, o proletariado. O partido meio que os despreza, os vê quase como animais. São a grande massa, mas considerados inofensivos, politicamente falando. Entendi. E a figura central, o rosto do poder, o grande irmão? Ah, sim. Onipresente. O rosto dele está em todos os cartazes, moedas, com aquele lema: o grande irmão zela por ti. Mas ninguém sabe se ele existe de verdade, como pessoa. É um símbolo, talvez. Ou talvez exista. É uma incógnita. Que sinistro. E os lemas do partido? Guerra é paz. Como isso funciona? É a pura contradição internalizada. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. São os pilares ideológicos, gravados em todo lugar. Mas como alguém aceita liberdade é escravidão? Dá um nó na cabeça. É aí que entram dois conceitos geniais e assustadores que o Orwell criou para explicar essa lógica interna. O primeiro é a nova língua. A língua controlada. Isso. A língua oficial que o partido está implementando aos poucos. O objetivo final é encolher o vocabulário, eliminar palavras que expressem rebeldia,
nuances, ideias perigosas como liberdade, honra, justiça. Tipo, Por exemplo, para dizer mal, você diz imbom. Para dizer excelente, duple mais bom. A ideia é que, no fim, o crime-ideia seja literalmente impossível. Não vai ter palavra para pensar nele. caramba, controlar a língua para controlar o pensamento. Que medo. E o outro conceito? É o duple pensar. A habilidade de guardar na mente duas ideias que se contradizem e aceitar as duas ao mesmo tempo. Como assim? Tipo, você sabe que o partido mudou um fato histórico ontem, mas hoje você acredita firmemente na nova versão como se sempre tivesse sido verdade. É uma ginástica mental para aceitar a realidade que o partido impõe, não importa o quão absurda pareça. Uau! Que cena sufocante. Com esse cenário todo, como os personagens principais se encaixam nisso? Quem é o Winston, exatamente? Winston Smith. Ele tem 39 anos, é membro do Partido Externo, trabalha no Ministério da Verdade. Olha a ironia. Ministério da Verdade, que nome? Pois é. E fisicamente, ele é descrito como alguém frágil, magro, tem uma tosse crônica, varizes na perna. Mas por dentro ele tem uma chama, sabe? Uma insatisfação que ele mal consegue esconder. E é isso que o leva a cometer o primeiro grande ato de rebeldia: comprar um diário antigo. Ah, o diário. É aí que tudo começa. É um passo perigosíssimo. Ele começa a escrever seus pensamentos ali, escondido. E a Júlia? Ela entra como nessa história? Parece tão diferente dele no começo. Sim, a Júlia. Tem 27 anos, trabalha no departamento de ficção, fazendo romances e tal, e ela usa aquela faixa vermelha da Liga Juvenil Antissexo. Winston, no início, a odeia. Acha que ela é o símbolo máximo daquela ortodoxia fanática do partido. Mas ela não é bem assim, né? Não mesmo. Descobrimos que ela tem a rebeldia dela, sim, só que é uma rebeldia diferente da do Winston, mais prática, focada em prazer pessoal, em quebrar as regras no dia a dia para conseguir pequenas liberdades. Como Winston pensa depois, ela é a rebelde da cintura para baixo. Entendi. E falta o O'Brien, aquele cara misterioso do partido interno. O Brian, figura imponente, inteligente, membro do partido interno. Winston sente uma conexão estranha com ele. Acredita ou quer acreditar que o O'Brien também odeia o partido por dentro. Ele vira quase uma obsessão para o Winston, uma esperança de não estar sozinho. Mas é uma figura ambígua que representa tanto a esperança quanto um perigo enorme. Ok, temos o cenário, os personagens principais. Como a trama do Winston começa a se desenrolar de verdade? Bom, começa com a rotina massacrante dele. A vida vigiada pela teletela, o trabalho no Ministério da Verdade. E que trabalho, né? Ele fica lá retificando o passado. Retificando, o que é isso? Basicamente, reescrever a história. Ele recebe ordens por uns tubos pneumáticos, pega artigos de jornais antigos, discursos, dados econômicos e altera tudo para que o passado sempre confirme o que o partido está dizendo agora. E os documentos originais? Vão direto para os buracos da memória, que são incineradores. O passado vira cinza. O passado é fluido, é o que o partido decide que ele é, hoje. Que trabalho horrível, deve ser angustiante. E aí ele compra o diário. Exato. No impulso, ele compra aquele caderno antigo, bonito, meio creme, numa loja de quinquilharias de um tal Sr. Sherrington. É um ato de rebeldia pura, porque embora não seja tecnicamente ilegal, não existem leis escritas para muitas coisas. Ter um diário com pensamentos próprios é garantia de morte ou coisa pior se descoberto. E ele escreve mesmo assim. Escreve. Com dificuldade, porque nem se usa mais escrever à mão. Só se dita no fala-escreve. Ele tenta datar, 4 de abril de 1984, mas nem tem certeza do ano. E aí vem um momento crucial. Ele escreve, várias vezes, abaixo o grande irmão. Nossa, isso é... É um crime-ideia explícito. A sentença de morte assinada ali. O medo é tanto que ele até coloca um fio de cabelo entre as páginas, para saber se alguém mexeu enquanto ele não estava. Que tensão. E tem aqueles rituais coletivos, né? Os 2 minutos de ódio. Sim, outra ferramenta de controle.
Uma sessão diária obrigatória onde todo mundo tem que extravasar o ódio contra Emanuel Goldstein, o inimigo número 1, o traidor, e contra o inimigo da vez, que muda. Pode ser a Eurásia ou a Arestásia. E é aí que acontece algo importante. Num desses momentos, Winston sente um ódio imenso pela Julia, que parece super engajada no ritual. Mas no mesmo instante, ele troca um olhar fugaz com O'Brien. Só um segundo. Mas para ele é como uma confirmação, uma faísca de entendimento. Alimenta a esperança dele na fraternidade, aquela organização rebelde e secreta que ninguém sabe se existe de verdade. Essa esperança na fraternidade e em O'Brien é o que o impulsiona, então, essa busca por alguém que pense como ele. Totalmente. E isso nos leva para o segundo ato da história, onde a rebelião dele começa a tomar uma forma mais concreta. E a grande virada vem de onde ele menos espera, da Júlia. Dela. Mas ele não odiava. Odiava. Mas um dia, no corredor do ministério, ela tropeça, cai perto dele, e enquanto ele ajuda a levantar, ela consegue passar um bilhetinho para a mão dele. Discretamente. E o que dizia? Algo que ele jamais imaginaria. Só 3 palavras. Eu te amo. Uau! Que choque! Mas como eles conseguem namorar, se encontrar com tanta vigilância? É um sufoco. Encontros curtíssimos, em lugares cheios, mensagens super discretas, sempre com o coração na mão. E aí fica clara a diferença entre os dois. O Winston busca uma rebelião maior, ideológica, quer entender o porquê, resgatar a verdade. A Júlia, ela quer viver, quer sentir prazer, quebrar as regras que sufocam a vida pessoal dela. A rebelião dela é mais imediata, mais carnal. Entendi a diferença. E eles arrumam aquele lugar secreto, né? O quarto. Isso. O quarto em cima da loja de antiguidades do Sr. Sharrington. Vira o refúgio deles. Um lugar sem teletela, coisa raríssima. Parece um pedaço do passado ali dentro. E lá eles podem ser normais. Podem. Podem conversar, podem se tocar sem medo. A Júlia consegue coisas no mercado negro, coisas que são luxos proibidos. Café de verdade, açúcar, pão branco, até maquiagem. É como se recuperassem um pouco da humanidade ali. Mas tem uma coisa que incomoda o Winston lá. O quê? Ratos. Ele tem pavor, um horror profundo de ratos e, às vezes, eles aparecem no quarto. É um detalhe que vai ser importante depois. Imagino. E enquanto ele vive esse romance perigoso, a busca dele por respostas sobre o passado continua. Ele tenta falar com os proles, né? Continua. Ele fica obcecado em entender como era a vida antes da Revolução, antes do partido. Ele até tenta conversar com um velho num pub proletário, mas é frustrante. O velho só lembra de fofoca, de detalhe inútil, nada sobre os eventos importantes. E o que ele conclui disso? Que os proles, apesar de serem mantidos na ignorância política, eles conservaram algo que os membros do partido perderam. As emoções humanas básicas, a lealdade pessoal, o afeto genuíno. Ele ainda acredita que se há esperança está nos proles. Mas vê o paradoxo. Eles só vão se rebelar quando tiverem consciência, mas só vão ter consciência depois de se rebelarem. É um beco sem saída aparente. Complicado. E o O'Brien? Acontece o contato que ele tanto esperava. Acontece. De um jeito que parece casual. O Brian o aborda num corredor, comenta sobre um artigo que o Winston escreveu em novilíngua, e aí, como quem não quer nada, menciona um dicionário de novilíngua e dá o endereço dele ao Winston, para ele buscar. E o Winston acredita. Para ele, é a confirmação. A fraternidade existe, o Brian faz parte. É um momento de euforia. Pouco tempo depois, ele consegue o livro. O livro. Aquele do Goldstein. Exato. A Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, de Immanuel Goldstein. A Bíblia da Heresia. Ele recebe numa troca rápida e disfarçada de pastas no meio da rua. E o que tem nesse livro de tão explosivo? Winston lê escondido, claro, lá no quarto alugado. E o livro basicamente explica a estrutura do mundo. Os 3 superestados, Oceania, Eurásia e Listásia, que vivem em guerra permanente. Mas a guerra não é para ser vencida. Não. Para que serve, então? Para manter a estrutura de poder da sociedade. Para consumir o excesso de produção, evitando que a qualidade de vida das massas melhore demais. E, claro, para manter a população num estado constante de medo e histeria patriótica. O livro também explica o duplo pensar, a mudança constante do passado.
tudo aquilo que Winston já intuía. Então o livro confirma as suspeitas dele. Confirma, e dá a ele uma sensação imensa de alívio de não estar louco sozinho. Ele pensa algo como: sanidade mental não é questão de estatística. Só por saber que aquelas ideias existem, ele se sente são. E falando em manipulação da realidade e mudança constante, tem aquela cena da Semana do Ódio que é impressionante. Nossa, essa cena é um exemplo perfeito do duplo pensar funcionando a todo vapor. Imagina, uma semana inteira de eventos para inflamar o ódio contra o inimigo atual, a Eurásia. Cartazes, discursos, tudo contra a Eurásia. De repente, no meio de um discurso, O que acontece? o orador simplesmente anuncia: atenção, Oceania não está em guerra com a Eurásia. Oceania está em guerra com a Lestásia. A Eurásia é nossa aliada. E pronto. Assim, do nada, E as pessoas... aceitam na hora. O ódio se redireciona instantaneamente para a Lestásia. Os cartazes contra a Eurásia são arrancados e lá no Ministério da Verdade começa uma correria louca para reescrever toda a história dos últimos anos para provar que a guerra sempre foi contra a Lestásia. O passado muda num segundo e todo mundo aceita. É inacreditável a capacidade de manipulação. Mas essa vida dupla do Winston e da Julia, esse refúgio no quarto, não podia durar, né? Não podia. O castelo de cartas desmorona. É o terceiro ato, a queda inevitável. Eles estão lá no quarto se sentindo seguros quando ouvem uma voz, fria, metálica, De onde? de trás de um quadro na parede. A voz diz: vós sois os mortos. Era uma teletela, escondida ali o tempo todo. Ah, não. E o Sr. Sherrington, o dono da loja? O simpático velhinho. Ele entra no quarto, mas não é mais um velhinho. É um homem mais jovem, de rosto duro, frio, membro da polícia do pensamento. A loja, o quarto, tudo era uma armadilha, desde o início. Que traição. E eles são presos. Na hora. Levados separadamente para o temido Ministério do Amor. Ministério do Amor, o lugar da tortura. Como é lá dentro? É o oposto do que o nome sugere. É um lugar sem escuridão. Celas brancas, luz fortíssima acesa dia e noite, um zumbido constante que enlouquece. Winston fica numa cela, esperando. Vê outros prisioneiros passarem. Alguns criminosos comuns, outros prisioneiros políticos apavorados. Ele reencontra conhecidos. Sim, vê o poeta Ampleforth, preso porque deixou a palavra Deus rimar num poema que ele estava editando. Vê o vizinho dele, o Parsons, aquele fanático pelo partido. E o Parsons está quase orgulhoso. Diz que a própria filha o denunciou por falar abaixo o grande irmão durante o sono. É Parsons quem menciona, tremendo de medo, a sala 101. A sala 101. O que será isso? E aí vem o encontro com O'Brien. Exatamente. A porta da cela se abre e quem entra é o O'Brien. Mas não como o aliado que Winston sonhava. Não. Não. Winston diz algo como: eles te pegaram também. E O'Brien responde calmamente: fui eu quem te pegou. A esperança de Winston vira pó naquele instante. O'Brien é o interrogador, o torturador. Meu Deus! E a tortura, como é? É brutal, mas... Científica. O'Brien controla a dor de Winston usando um aparelho com um mostrador. Ele aumenta e diminui a dor conforme quer. O objetivo não é só fazer Winston confessar crimes. Ele confessa tudo, inventa coisas, acusa todo mundo. O objetivo é destruir a mente dele. Destruir como? Fazê-lo abandonar a própria percepção da realidade e aceitar qualquer coisa que o partido diga que é verdade. É uma reeducação pela dor. É aí que entra aquela cena dos dedos? Exato. A cena mais emblemática, talvez. O'Brien levanta 4 dedos e pergunta ao Winston quantos dedos ele está vendo. Winston diz 4. O'Brien aumenta a dor até Winston não aguentar mais. Ele repete a pergunta. A tortura continua até que o Winston, em desespero, diga que vê 5 dedos. E O'Brien insiste que ele precisa realmente ver 5.
A realidade só existe no espírito, Winston, e o espírito do partido é coletivo e imortal. Ele quer provar que o partido controla a realidade. Controla tudo, a realidade, o passado. O'Brien chega a mostrar para Winston aquela foto antiga, a única prova que Winston tinha visto da inocência de 3 líderes do partido que foram executados como traidores. Ele mostra a foto e depois a joga no buraco da memória, para provar que o passado só existe se o partido permitir. Se o partido diz que algo nunca aconteceu, então nunca aconteceu. Para que tanto esforço, tanta crueldade? Qual a motivação final do partido? O'Brien é assustadoramente sincero sobre isso. Ele explica que o partido não busca o poder para algum bem maior, para melhorar a vida das pessoas, nada disso. As velhas utopias socialistas, ou mesmo as tiranias do passado, diz ele, eram covardes, fingiam ter um propósito nobre. O partido é diferente. Diferente como? Busca o poder pelo poder. Puro, absoluto. O objetivo é o próprio poder. E como se exerce o poder? Infligindo dor e humilhação. É aí que ele diz aquela frase terrível. Qual? Se queres uma imagem do futuro, imagina uma bota pisando um rosto humano. Para sempre. O poder está em despedaçar a mente humana e depois juntar os pedaços na forma que o partido quiser. Que visão desoladora. E o Winston, mesmo depois de tudo isso, ele ainda resiste de alguma forma? Incrivelmente, sim. Fisicamente ele está destruído. Mentalmente ele aceita tudo que o Brian diz. Mas o Brian percebe que lá no fundo, no coração dele, Winston ainda odeia o grande irmão. Ele não se entregou por completo. E é por isso que... É por isso que o Brian o leva para a sala 101, o último estágio. O lugar onde fica a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo, que é isso? Varia para cada pessoa. É o medo mais profundo, o horror absoluto de cada um. No caso do Winston... Os ratos. Os ratos. O Brian traz uma gaiola especial com 2 portas. Dentro, ratos famintos. A gaiola é feita para ser encaixada no rosto da pessoa, e quando a portinha se abre, os ratos vão direto no rosto. Meu Deus! O horror de Winston é tão visceral, tão insuportável, que ele quebra. Ele grita, desesperado. Façam com a Júlia, não comigo, com a Júlia, não me importa o que façam com ela. Ele atrai. É a traição final. Ele salva a própria pele sacrificando a pessoa que ele amava. Nesse momento, a última barreira de resistência interna dele, a lealdade e a integridade, se desfaz. O partido venceu. E o epílogo, depois disso tudo, é melancólico. Winston é libertado, mas ele não é mais o mesmo. É um homem quebrado, vazio. Passa os dias num café chamado Castanheira, bebendo gin Vitória vagabundo, jogando xadrez sozinho. Ele lembra do que aconteceu, da Júlia. Ele até encontra a Júlia por acaso um dia, mas a conversa é fria, distante, ambos admitem que traíram um ao outro, não há mais sentimento ali. Ele consegue um emprego inútil, bem pago, num subcomitê qualquer, e começa a ter umas memórias falsas de uma infância feliz com a mãe, talvez implantadas durante a tortura para preencher o vazio. E o final? Aquela frase final é de arrepiar. Sim, um dia ele está lá no café, ouve na teletela uma notícia sobre uma grande vitória militar de Oceania na África. E, de repente, uma sensação estranha, uma onda de contentamento, de amor, o invade. Ele olha para o cartaz do grande irmão. A luta terminara, ele pensa. Finalmente lograr a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão. Fim. Conversão completa. É um soco no estômago mesmo. Depois de mergulhar nessa história toda... O que a gente pode tirar como temas centrais dessa obra? Tanta coisa? É muita coisa e muito profunda. Acho que o tema mais óbvio é a crítica feroz ao totalitarismo, né? Orwell destrincha os mecanismos, a vigilância constante, a propaganda massiva, a repressão brutal, o culto à personalidade. E o controle da informação, que é algo que a gente discute tanto hoje. Fundamental no livro. A manipulação da história o tempo todo. A criação da nova língua, para limitar o pensamento antes mesmo que ele surja, e o duplo pensar para fazer as pessoas aceitarem o absurdo como normal. É sobre como a realidade pode ser torcida e fabricada. E a questão do poder que você mencionou na fala do O'Brien. Poder pelo poder. Exatamente. Não é poder como meio para um fim supostamente nobre.
É o poder como vício, como objetivo final em si mesmo, a dominação pela dominação. E, claro, tem a luta trágica do indivíduo contra esse leviatã, esse estado onipotente, a fragilidade da individualidade, da memória, da verdade objetiva. E o que nos faz humanos, né? Se as emoções, a lealdade, o pensamento livre podem ser esmagados desse jeito. Essa é a pergunta de fundo. O que resta? Orwell parece pessimista quanto a isso no final do livro. Qual você acha que era a grande mensagem que ele queria passar? Um alerta, talvez? Com certeza, um alerta. Um alerta muito sério sobre os perigos de ceder liberdade, ceder pensamento crítico, em nome de uma suposta segurança ou ordem ou eficiência. Ele estava vendo o stalinismo, o nazismo, mas o alerta vale para qualquer sistema que tente controlar totalmente a vida e a mente das pessoas. Ele viu tendências de vigilância, de manipulação da mídia, de reescrever a história, que infelizmente não desapareceram do mundo. Pelo contrário, né? E a evolução, ou melhor, a involução dos personagens é muito marcante. É uma trajetória de destruição, na verdade. Winston começa com aquela faísca de rebeldia e termina amando o grande irmão. É a anulação completa. A Júlia, com aquela rebeldia mais pé no chão, mais focada no corpo e no prazer, também é quebrada, se torna uma casca vazia. E o O'Brien se firma como essa figura terrível, a personificação do sistema, sedutor, inteligente e absolutamente cruel. Tem algum momento que te marcou mais? Sei lá, a cena dos dedos, a sala 101... Acho que a sala 101 é o símbolo máximo dessa desumanização. A ideia de que existe algo tão terrível para cada um de nós que nos faria trair tudo aquilo em que acreditamos é profundamente perturbador. Mostra o limite da resistência humana quando confrontado com o horror absoluto e pessoal. Mas a cena dos dedos também é genial, ao mostrar como a percepção da realidade pode ser quebrada pela dor e pela pressão psicológica. Concordo. Olha, 1984 não é definitivamente uma leitura para quem quer relaxar, né? Sair da leitura com um gosto amargo, uma sensação de claustrofobia, mas é essencial. É um livro que te sacode, te força a pensar sobre liberdade, verdade, poder. E o mais impressionante e assustador é como ele continua relevante, décadas depois. Exato, super relevante. Então, recomendação. Para quem é esse livro? Indispensável para quem gosta de distopias, claro, mas também para quem curte ficção científica, com um pé na política e na sociedade. E eu diria essencial para qualquer pessoa que se interesse por filosofia política, por história, por entender como funcionam os mecanismos de controle social, de manipulação. Mas fica o aviso, se a pessoa está buscando algo leve, otimista, para cima, talvez não seja para agora. Mas é uma leitura necessária em algum momento da vida, né? Com certeza, necessário. E pra gente fechar, fica uma reflexão no ar, né? Não como pergunta direta, mas algo pra gente pensar. Até que ponto será que as teletelas que o Orwell imaginou já não estão por aí? Talvez de formas mais sutis, nos nossos bolsos, nas telas que a gente usa todo santo dia. E o quanto a nossa própria percepção da verdade se torna flexível, digamos, diante da avalanche de informação e desinformação que a gente recebe. É uma boa reflexão. E talvez pensar também num sentido mais amplo, o que seria hoje ou para cada um aquela sala 101 simbólica, aquele ponto de quebra da nossa humanidade ou dos nossos valores mais profundos. Exato. Fica aí para pensar. Gostou do papo? Então siga o podcast Todo Papo e compartilhe com quem ama uma boa história e uma boa discussão. Valeu. Até a próxima. Curtiu o canal Papo Todo? Então dá o like, se inscreve e envia para os amigos. Isso ajuda muito o canal. Valeu demais e até o próximo papo!